uma ponte aérea bem diferente, sem riscos, sem filas, nem demora. E o jantar é o melhor da experiência, nem parece uma viagem de avião. Na verdade, é uma viagem pelo mundo da gastronomia e dos tempos dourados da aviação, sem sair da 603 Sul. Confira! A experiência a bordo do Fokker 100 começa já aqui fora. Então, Ricardo, o que acontece? A pessoa chegou aqui, ela já é recebida e tem essa experiência, volta no tempo aí nos anos 60. Exatamente. A gente trabalha um pouco com a ideia de companhia aérea de verdade. Começa lá atrás na aquisição da passagem, você entra no site, marca seu assento, marca o dia do voo, marca a refeição e a gente faz o embarque dentro de um terminal que a gente tem, embarque como era feito antigamente, remoto, ou seja, não é aquele finger, aquela tromba, né, que o pessoal fala. Então a gente tem que passar na passarela, vir no chão do aeroporto e é isso que a nossa experiência começa no terminal, vindo a pé para a nossa aeronave. E aqui, chega aqui, somos recebidos. E aqui a gente tem um comandante e a gente tem um dos comissários que sempre vão receber nossos passageiros. Então vamos lá. Vamos lá. Subindo aqui, nós já encontramos a aeromoça. Nós temos uma aeromoça, que hoje chama comissário, mas na época eram aeromoças. Seja bem-vinda a bordo. Obrigada. A gente já recebe o lencinho, como era antigamente. Seja muito bem-vindo ao nosso lounge da primeira classe. E aqui o que acontece nesse espaço? Os aviões antigamente, como não tinha entretenimento a bordo, não tem televisão, não tinha as facilidades de Wi-Fi que a gente tem hoje, eles tinham outras opções. Então as companhias, inclusive brasileiras como Varig, elas tinham dentro das aeronaves os chamados lounges. Então eram os sofazinhos onde as pessoas podiam na época ainda fumar. E aqui sempre tinha aperitivos e é como se fosse um bar dentro do avião. Era a parte lúdica do voo, né? Quando você cansava da cabine em si, você tinha onde você caminhar. E a gente tem aqui o lounge na nossa primeira classe. Na classe executiva também tem outro lounge lá no fundo do avião. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a The Plane. É um prazer recebê-los a bordo. Verifique o número de seu assento no seu cartão de embarque. Toda a bagagem de mão deverá ser acomodada nos compartimentos acima de seus assentos. Qualquer dúvida, nossa tripulação estará à disposição para ajudar no que for necessário. A gente tem a quermesse da igreja todo ano e a barraca de 2019 foi feita moldada com uma maquete de um avião. Ela foi feita em madeira e metal, e ficou muito direitinho. E a gente começou a brincar com isso aí depois da festa da igreja. Então a gente já fazia esses eventos, começamos a trazer escolas, crianças carentes e tal. Veio a pandemia, 2020, acabou tudo. Esse avião estava para ser descartado no aeroporto. Então nós conseguimos essa doação e aqui ninguém estava fazendo nada. A gente foi construir avião, construir terminal. Então, assim, teve muita ajuda de pessoas voluntárias. Quem mexe com aviação é apaixonado. Então, assim, a gente teve uma adesão muito grande. Foi muito bacana a gente ver o carinho que as pessoas tiveram com esse projeto. Que não é só um projeto de restaurante, é um projeto social também. E aí você estava me explicando também com relação às comidas. Aí tem os cardápios específicos de acordo com o mês. Como é que é isso? Como é que é feita essa programação? Todo mês a gente voa, né, para um destino. A gente pega uma capital de um país ou uma cidade. Nos Estados Unidos a gente pega cidades, né, que você não tem um lugar específico. É igual França, que você pega Paris e acabou. Então a gente tem todo um cuidado de preparar um menu que atenda a expectativa daquele país. A gente, com a autorização toda que a gente teve do próprio bombeiro, uma das garantias é não há preparo de alimento dentro da aeronave. Então eu tenho uma cozinha industrial, eu tenho um nutricionista responsável e a gente, quando a pessoa faz a compra, a reserva
no bilhete, ela vai optar por o tipo de prato principal que ela quer. Mas, por exemplo, restrições, a gente trabalha com vegano, com vegetariano, lactose, intolerantes, tudo isso a gente tem esse cuidado e vem como se fosse uma companhia aérea, ou seja, o catering, né, a parte de cozinha, ela é preparada fora, resfriado, ela vem para o avião, para a aeronave resfriada, e aqui a gente tem todo o trabalho de preparar e finalizar para o nosso passageiro, para o nosso cliente. Dentro da aeronave, depois que a gente fechou portas, a gente tem 2 horas de experiência aqui dentro, da decolagem ao pouso. Só que antes você precisa estar meia hora antes, até 1 hora, para fazer o check-in, porque você recebe seu bilhete, seu cartão de embarque. Então você tem que fazer seu check-in, mostrar a documentação para poder fazer o acesso à aeronave. Então a gente tem toda essa dinâmica de um aeroporto mesmo. E a partir do momento que o passageiro chegou ali, sentou, aí vão começar as instruções também de voo. Sim. Quando o comandante, porque a aeronave só funciona se eu tiver um comandante na cabine de comando, não tem como. Atenção tripulação, portas em automático, ProCheck confirmado. Então na hora que fechou porta, começou a fazer as alterações de iluminação e vibração interna, é como se a aeronave estivesse taxiando, ou seja, estivesse caminhando, né, na pista, no pátio do aeroporto. A gente tem um comissário fazendo demonstração junto com as telas nossas. Então é a máscara, é cinto, é o colete. Ao sair do avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Então a gente tem toda uma preparação. Na hora que se faz a decolagem, realmente a aeronave ela vibra, ela treme. A gente tem um show de luzes dentro que dá essa sensação. E depois o voo segue quase sem turbulência, mas a gente tem um período de turbulência também no meio da experiência. Tem algumas curiosidades desse avião, né? Ele estava me contando ali que esse avião já passou por algumas situações. Já. Por que esse avião está parado aqui no meio das Açu? As pessoas levam um susto porque essa aeronave ela comporta 110 passageiros. A gente adaptou, né, dentro dos moldes de aviões dos anos 60, por isso que a gente tem 2 lounges. Por exemplo, esse lounge aqui, ele é a cópia fiel de um avião da Panam, que o Museu da Panam de Nova York mandou as plantas para a gente. Então, assim, a gente reduziu de 110 para 45 passageiros. Nós temos 2 cozinhas grandes, 2 galas grandes na aeronave. A aeronave funciona, inclusive, os toaletes. Ou seja, depois que você entrou, você só desce de paraquedas, porque é tudo feito aqui dentro. Mas por que ela está aqui? Porque em 2014, ela vindo de Juazeiro do Norte, ela era da Avianca, e houve uma pane no trem de pouso principal, que é o trem do bico. Né? Então, assim, ele não desceu. E na hora de pousar, teve que pousar a aeronave de barriga. E, simplesmente, a aeronave foi descartada pela companhia aérea, o seguro, né, fez todos os trâmites. E foi assim que essa aeronave chegou pra gente. A gente deu vida nova a uma águia que estava moribunda, né?